Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Pastor Edivaldo Oliveira falando aqui, iniciando a transmissão do nosso culto online. Infelizmente, eu não tive condições de transmitir o culto ontem, no domingo, mas eu estou fazendo a transmissão nesse momento e eu peço que você assista aqui até o final. Deus tem uma palavra para o seu coração que pode transformar a sua vida. Deus pode restaurar a sua vida. A palavra do Senhor, ela tem um poder transformador. Então eu peço a você que fique aqui conosco. Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva. Só você clicar aqui embaixo, inscreva-se no canal. Peço que você compartilhe essa mensagem com aqueles que você ama. Amém? Em nome de Jesus, se a palavra tem abençoado a sua vida, ela pode abençoar a vida de outras pessoas também. E se você ainda não segue a gente lá no Instagram, se você ainda não curtiu a página do Facebook, procura lá também no Instagram, no Facebook, Minuto com Deus, e você está ajudando o nosso ministério a se tornar cada vez mais relevante nas redes sociais. E com isso, milhares de vidas são alcançadas. Lá no YouTube, nós já chegamos à marca de 2 milhões de inscritos. E temos a meta esse ano de chegar a 3 milhões. Uma meta ousada, mas eu conto com a ajuda de todos vocês que já se inscreveram para fazer, com que mais vidas sejam alcançadas pela palavra do Senhor. Amém? Nós estamos com um novo lançamento no Ministério Minuto com Deus, que é esse livro aqui, olha. O seu tempo é agora. Deixa eu colocar aqui também para o pessoal do Instagram. O seu tempo é agora. É um livro de devocionais, é um livro que tem 365 mensagens, uma para cada dia do ano. Então, se você gosta de ter o seu momento com Deus, o seu tempo devocional com Deus, esse livro pode te ajudar muito. Ele tem uma mensagem para cada dia do ano. Foi escrito com muito carinho por mim, pelo Gabriel Oliveira, que é meu filho, e ele já está disponível, é o nosso lançamento de 2022, já está disponível no site da editora UP Books, que vai estar na descrição desse vídeo. Então, se você ainda não adquiriu, corre lá e peça o seu. Se você quer presentear alguém, se você está discipulando alguém, quer que alguém conheça mais da palavra de Deus numa linguagem simplificada, objetiva, esse livro é uma excelente ferramenta. Eu convido você a adquirir, a presentear alguém e certamente você estará sendo abençoado e você estará ajudando o nosso ministério. Um outro livro que eu tenho recomendado aqui é o Casamento Firmado na Rocha. Casamento Firmado na Rocha. É um livro que foi escrito por mim, exclusivamente para os casais. Se você é casado, é casada, adquira esse livro aqui. O seu relacionamento conjugal, a partir da leitura desse livro e da aplicação prática que é sugerida ao final de cada capítulo, o seu relacionamento conjugal ele pode ser transformado. Amém? Então, é um outro livro que eu estou recomendando que você adquira. Você pode adquirir os dois juntos. O Recomece a Viver e o Casamento Firmado na Rocha. São livros que vão abençoar a sua vida de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Eu sempre peço que você escreva, onde você estiver, o seu nome,
o lugar de onde você está falando e o seu pedido de oração. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida, vou pedir a Deus que abençoe a sua vida, a sua família, todas as áreas da sua vida podem ser restauradas, renovadas pela ação do Espírito Santo. Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Um texto dos Evangelhos. Evangelho do apóstolo Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Se você puder, abra a sua Bíblia. Do verso 5 ao verso 15. Eu vou ler fazendo algumas pausas, mas certamente esse aqui é um texto que você tem gravado aí na sua mente de alguma maneira. Seja você evangélico, seja você católico, seja você espírita, seja você que não professa nenhuma religião, esse aqui é um texto que certamente um dia você já ouviu, em algum lugar. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque ele fala da oração mais famosa que nós conhecemos, que é a oração do Pai Nosso. Deixa eu só afastar essa câmera do YouTube um pouquinho aqui. Eu estou num cenário diferente aqui. Eu acho que ficou melhor um pouquinho, porque senão a minha cara fica muito assim na tela, né? Mas eu acho que ficou bom. Eu estou em um outro lugar, eu estou numa viagem com a minha família, então talvez a imagem, em termos de luminosidade, ela não alcance a perfeição, né, e tal, mas o som, ele é o mesmo e eu creio que está dando para você entender perfeitamente aí. Amém? Vamos ler então, fazendo algumas reflexões, o texto de Lucas, a partir do versículo 5. Lucas capítulo 6, a partir do versículo 5. Eu quero agradecer a todas as pessoas que têm mandado mensagens pelo e-mail, pelo direct lá do Instagram, pelo Messenger do Facebook, nos comentários dos vídeos, agradecendo ao Ministério Minuto com Deus pela diferença que ele tem feito, que essas mensagens têm feito na vida de tantas pessoas. Irmãos, são tantas mensagens que nós recebemos que nós não conseguimos responder a todas. Eu sempre leio, depois que eu termino de postar um vídeo, eu leio as primeiras mensagens, mas depois alcança milhares de pessoas e eu não consigo ler todas, mas eu quero expressar aqui o meu carinho, a minha gratidão por todos vocês que nos deixam palavras de motivação para continuar produzindo mensagens aqui. E dizer que o meu coração se alegra muito pela oportunidade de poder falar da palavra de Deus com você através desses canais de comunicação. Amém? Obrigado aos administradores de grupos que postam diariamente, incansavelmente, as mensagens Minuto com Deus. São 3 mensagens diárias e os administradores postam todos os dias Minuto com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus. Versículo 5. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Vou parar um pouquinho aqui. Eu vou ler e comentar, tá bom? Olha só, Jesus está dizendo para quando a gente for orar, para a gente não ser como os hipócritas. Então eu tenho que entender o que são esses hipócritas. O que é hipocrisia? Hipocrisia significa fingimento, falsidade,
significa fingir sentimentos, fingir uma crença, fingir uma virtude, que na realidade a pessoa não possui. A palavra hipocrisia, ela deriva do latim e do grego e significava a representação teatral, a representação de atores que usavam máscaras, de acordo com o papel que eles estavam representando em uma peça. Então, quando Jesus diz isso, quando vocês orarem, não representem um personagem. Não finjam ser aquilo que vocês não são. Quando vocês orarem, hajam com sinceridade. E aí Jesus fala que essas pessoas hipócritas, elas gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Então, tem pessoas que oram não para que Deus as ouça ou para que Deus as atenda, mas tem pessoas que oram com o objetivo de serem vistos e admirados pelas pessoas. Eu e você não podemos fingir uma espiritualidade que nós não temos. Nós não podemos querer mascarar diante das pessoas, fingindo ser mais espirituais do que nós verdadeiramente somos. O hipócrita é uma pessoa que oculta a realidade através de uma máscara, através de uma falsa aparência. Então, a hipocrisia, ela é usada num duplo sentido, porque muitas vezes o hipócrita, ele finge possuir boas qualidades, mas para tentar ocultar os seus defeitos. Então, o hipócrita, ele é considerado uma pessoa dissimulada. Eu estou falando sobre a oração do Pai Nosso, a oração mais conhecida de todos. E antes de Jesus entrar necessariamente nessa oração do Pai Nosso, ele fala sobre a importância de nós agirmos de forma transparente, de nós nos entregarmos a Deus de uma forma verdadeira, como nós verdadeiramente somos. Porque eu acho interessante quando Jesus diz isso aqui, olha, eles já receberam a sua recompensa. Jesus estava dizendo assim, eles estão orando para serem apreciados pelas pessoas. Eles gostam de orar de pé para serem vistos pelos outros. Quando nós oramos de forma sincera diante do Senhor, quem nos dá a recompensa é quem? É Deus. Mas o hipócrita, ele ora querendo a recompensa, querendo obter como recompensa a aprovação, a admiração das pessoas. Então, eles já receberam a sua recompensa. Deus despreza a oração feita com hipocrisia. Quem ora no sentido de mostrar espiritualidade para as pessoas, no sentido de ostentar o seu vocabulário espiritual, entre aspas, já recebeu a recompensa. Qual a recompensa? A admiração das pessoas. Ah, mas o que ele está pedindo para Deus? Ele já recebeu a sua recompensa. É o que Jesus está dizendo aqui. Se ele já foi admirado pelas pessoas e se orgulhou disso, ele já recebeu a recompensa que ele estava buscando. Então, se você quiser, na sua oração, buscar algo de Deus, esqueça das pessoas. Se esqueça de ser aprovado ou admirado pelas pessoas. Nós temos que nos preocupar mais em agradar a Deus do que em agradar aos homens. Amém?
Quantos estão entendendo, digam amém. Escreva aí nos comentários, amém, pastor, eu estou entendendo. Na sua oração, meu irmão, na sua oração diária, se entregue totalmente, mergulha de cabeça, no nome de Jesus. Ah, mas o que as pessoas vão achar? Se eu falar alguma palavra errada, pastor? Irmão, quem está recebendo a oração é Deus, não são as pessoas. Não queira mascarar uma falsa aparência, até mesmo porque Deus nos vê, irmãos, por dentro. Deus enxerga o nosso interior. Deus enxerga quem nós somos por dentro. Eu estou falando sobre Lucas capítulo 6, do verso 5 ao verso 15, a oração do Pai Nosso. E aí Jesus continua falando no versículo 6. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto. Olha aqui que interessante, Jesus falando. Quando você for orar, entra para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que não pode ser visto. E o Pai que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Olha aqui, irmãos. Se a recompensa que nós estamos buscando é a resposta para as nossas orações, quem vai nos conceder essa recompensa é o nosso Pai. Ele nos vê em secreto. E é engraçado que aqui não diz que ele ouve em secreto, ele nos vê em secreto. Deus nos dará a recompensa quando a nossa oração for uma entrega total de intimidade e de comunhão com Deus. E Jesus aqui está falando de um lugar secreto. Quando nós entramos no lugar secreto e falamos com Deus, significa que nós estamos convidando Ele para fazer parte da nossa intimidade. Nós estamos dizendo que temos confiança nele, confiança de abrirmos o nosso coração e de compartilhar com Deus, com Jesus, tudo aquilo que nós estamos sentindo. A oração do Pai Nosso é uma oração que tem que ser feita na intimidade. Eu não estou dizendo que você não pode e que não deva orar em grupo. A oração de concordância, ela tem o seu valor. Jesus disse que se nós concordarmos aqui na terra, se dois de nós concordarmos em algo aqui na terra, né, e isso tem que estar alinhado com a vontade de Deus, aquilo estará ligado nos céus. Então, existe um poder na unidade, na concordância. Mas eu estou falando aqui especificamente da oração que é feita na intimidade, no quarto secreto. Quando Jesus nos convida a irmos para o quarto secreto e fecharmos a porta, é como se Ele estivesse nos dizendo: eu quero ter um tempo de comunhão com você. É como se Ele estivesse nos convidando, vamos falar daquilo que realmente precisa ser dito. Você não convida para a sua intimidade, você não compartilha os seus segredos com alguém em quem você não confia. Quando eu fecho a porta do meu quarto e oro a Jesus com todo o meu coração, é como se eu estivesse dizendo para Ele: eu quero ter comunhão com o Senhor, Jesus. Eu quero ter intimidade com o Senhor. Eu quero falar de coisas que realmente importam aqui na minha oração. Sabe, irmãos, quando você vai ter uma conversa importante com alguém, que você diz assim: fecha a porta que eu quero falar com você. Você já viu isso? Fecha a porta porque eu quero falar com você. Então é isso o que acontece. É isso que acontece. Nós precisamos da intimidade com Deus. Nós precisamos entregar a nossa vida
nós precisamos confiar os nossos segredos mais íntimos ao Senhor. Porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E é interessante que o texto diz que o Pai nos vê em secreto. Tudo aquilo que você vai falar com Deus, Deus já sabe que você vai falar. Antes que a palavra chegue à sua boca, quando uma frase é gerada na sua mente, Deus já sabe exatamente o que você vai dizer. Deus conhece a nós, Deus conhece a mim e a você muito mais do que nós mesmos. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Em nome de Jesus, Salmo 139 diz que antes que nós nascêssemos, quando nós estávamos ainda no ventre da nossa mãe, Deus já estava ali ao nosso lado, vendo a nossa formação. E Ele já conhecia toda a nossa vida, Ele já sabia Ele já via todos os dias da nossa vida, como se fosse hoje. O Pai nos vê em secreto. E o Pai que nos vê em secreto é que nos dá a recompensa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 7, desculpa, Lucas capítulo 6, eu estou lendo do verso 5 ao verso 15, e agora eu passo para o versículo 7. Olha o que Jesus está dizendo. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Eles pensam que pelas repetições eles serão ouvidos por Deus. O que eu entendo aqui? O segredo da oração não é a quantidade de tempo em que você ora ou a quantidade de vezes em que você pede a Deus. Mas o segredo da oração está na sinceridade do nosso coração diante do nosso Deus. Durante muitos anos, durante muito tempo, nós, evangélicos, criticamos os católicos por causa das repetições, das chamadas rezas. Mas nós também temos o nosso grau de religiosidade e uma compreensão incorreta do poder da oração. Tem pessoas que acham que é o tanto de vezes que ele vai na reunião da oração, que é o tanto de horas que ele separa do seu dia para falar com Deus, que é isso que vai fazer a diferença. Mas não é. Eu posso fazer uma oração de 5 minutos, de 15 minutos, de 2 horas, eu posso passar um dia inteiro em uma busca com Deus, mas se não houver sinceridade no meu coração, tudo aquilo é em vão. Então, não fique usando de vãs repetições na sua oração. Não é pelo muito falar que Deus te ouve, mas é pela sinceridade da sua oração, pela sinceridade do seu coração, pela intenção que há no seu coração. Às vezes eu estou pedindo coisas para Deus que estão visando somente o meu próprio bem-estar. Eu posso passar um dia inteiro orando. Se fosse assim, eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou passar um dia inteiro orando para Deus me dar um carro zero. Ou para Deus me fazer ganhar na loteria. Assim, será que é esse tipo de oração que agrada a Deus? Será que é isso que Deus quer ouvir dos meus lábios? Mas em compensação eu posso passar 5 minutos
agradecendo ao Senhor com um coração contrito por aquilo que Ele tem feito na minha vida, pelo meu alimento, pelo ar que eu respiro, pedindo a Deus que a minha família seja guardada, que os meus filhos estejam no caminho do Senhor. Eu acho interessante que Jesus ensinou a oração e ela é sempre feita de forma coletiva, ela não é feita de forma individual. É o Pai nosso, não é o Pai meu. O pão nosso, não é o pão meu. Eu sempre tenho que me lembrar das pessoas quando eu estiver orando. Não nos deixe cair em tentação, não é não me deixe cair em tentação. Estão entendendo, irmãos? Então, o poder da oração, o valor da oração, ele está muito mais ligado à intenção que há no meu coração, à sinceridade que há no meu coração, do que a quantidade de tempo que eu aplico à oração. Então, eu não estou querendo censurar quem ora muito, não é isso. Se você ora muito e ora com o coração sincero e ora por causas justas, que louvam a Deus, que glorificam o nome do Senhor, amém, continue. Agora, se você ora muito, né, se você é aquela pessoa que... Eu já vi pessoas que às vezes ele se ajoelha para orar e assim, parece que é um gravador que ligou, sabe? E quem sou eu para julgar a atitude de alguém? Mas muitas vezes eu vejo que algumas pessoas estão no automático orando. A oração dele virou uma reza. O pastor Judson de Oliveira, eu gosto muito dele, ele canta numa canção assim: Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. E até a minha adoração já não passam de canções repetidas. E aí ele pede a Deus que faça chover sobre o coração dele, né? A canção se chama Terra Seca, eu gosto muito. E é isso, é por aí que nós temos que nos enxergar. Eu estou falando sobre a oração do Pai Nosso, e quando eu falei do Pai Nosso, certamente à sua mente veio a oração aí, ó, do começo ao fim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade. Porque nós decoramos isso. E às vezes nós fazemos essa oração de forma tão automática que nem nos damos conta do que estamos dizendo para Deus. E pela tradição católica, nós trouxemos isso, né? Não, você vai orar não sei quantos Pai Nosso e não sei quantas Ave Maria, que aí Deus vai te atender. Mas aí vem Jesus e diz, né, nesse ensinamento aqui tão simples, nas suas orações não usem de vãs repetições, versículo 7. Não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Os povos pagãos é que têm essa prática. Como se a oração fosse uma penitência, como se ela fosse um preço a pagar diante de Deus. É outra coisa que eu quero ressaltar aqui. A oração não pode ser um preço a pagar. Nós nos acostumamos a falar isso, né? Não, eu estou pagando o preço de oração, como se fosse assim um castigo. Nossa, a oração é um castigo. Irmãos, o nosso referencial é Jesus. Jesus não tinha a oração como um castigo, não. Pelo contrário, o momento de oração para Jesus era o momento em que ele se desligava do mundo, das pessoas e que ele se conectava com o Pai. Talvez para Jesus a oração fosse assim, olha, espera aí que eu vou ali matar a saudade do meu Pai. Por isso que ele se retirava. A palavra diz em vários momentos que Jesus se retirava para o deserto, para o monte, para um lugar isolado para orar, para falar com o Pai. Você acha que isso era um castigo? Você acha que Jesus estava ali pagando o preço de oração? Não.
Aquilo para Jesus era um momento de prazer. E é isso que tem que ser gerado em nosso coração. Eu não posso ter a oração como um fardo, um preço a pagar. Não, a partir de hoje, pastor, diante dessa palavra, eu vou pagar um preço. Eu vou me castigar aqui todo dia. Eu vou sacrificar um tempo do meu dia para falar com Deus. Não, faz isso não. Se você tem isso como sacrifício, não faça isso. Porque não é isso que Deus quer. Deus tem prazer em se relacionar conosco, irmãos. A Bíblia diz que todos os dias, na virada do dia, Deus vinha se encontrar com Adão. E Adão parava para falar com Deus. E aí no versículo 8, Jesus diz assim: não sejam como eles, como os pagãos, né? Pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabem o que vocês precisam. Aqui fala da onisciência de Deus. Existem 3 atributos de Deus, né, que fazem parte de um, como é que eu vou dizer aqui? Os teólogos concordam. Eles fazem parte de uma concordância dentro da teologia. A onisciência de Deus, a onipotência e a onipresença. Onipresença porque Deus está em todos os lugares, Ele se faz presente em todos os lugares. Onipotência porque Ele tem poder sobre todas as coisas. Deus pode fazer o que Ele quiser. Nada é impossível para Deus. E a onisciência, Ele sabe de todas as coisas, e é disso que Jesus está falando. Antes de nós pedirmos, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Às vezes eu vou orar, e eu fico assim, sem inspiração. Você já se sentiu assim? Você falou com Deus um pouquinho ali, agradeceu a Ele pelo seu dia, né? E aí depois você fica sem saber o que falar com Ele. Isso não é pecado não, viu, irmão? Eu já senti isso muitas vezes. Eu quero orar mais tempo com Deus, mas aí eu falei tudo, eu não sei mais o que falar. Aí você se lembra disso. E você fala isso com Deus. Pai, o Senhor é onisciente, o Senhor sabe o que eu preciso, mais do que eu mesmo. Deus sabe do que você precisa, mais do que você mesmo. Então você tem que pedir ao Espírito Santo que coloque as palavras certas na sua boca. Porque Deus conhece a minha vida e a sua vida mais do que nós mesmos. E aí você ora falando assim: Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. A tua vontade é melhor do que a minha. Continuando aqui, versículo 9. Aí Jesus entra na oração do Pai Nosso. Depois de ter falado sobre isso, sobre o comportamento dos hipócritas, né? Sobre a importância de não usarmos de vãs repetições, ele entra ensinando um modelo de oração que não necessariamente precisa ser copiado de uma forma literal, mas que precisa conter esses elementos aqui. Ele diz assim no versículo 9: portanto, orem assim. Eu estou lendo na Nova Tradução na linguagem de hoje. É a oração do Pai Nosso. Orem assim: Pai Nosso, que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino. Que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Aleluia. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Eu vou parar um pouquinho aqui. Olha como que Jesus, ele nos ensina a orar
essa oração tão simples e tão poderosa que é o Pai Nosso, mas ele joga a responsabilidade para nós também. Ele está dizendo aqui, olha, quando vocês forem orar, peçam perdão a Deus, porque vocês têm ofendido a Ele. E digam que a mesma medida de perdão que você tem dado às pessoas é a medida de perdão que você quer receber do Pai. Aí eu tenho que respirar, eu tenho que parar e respirar e pensar o seguinte: como eu tenho me comportado com as pessoas que me ofendem? Qual é a minha reação para com as pessoas que me magoam, que me ofendem, que me ferem? Eu perdoo com facilidade ou eu guardo esse ódio, esse rancor, essa mágoa no meu coração? Porque eu estou pedindo a Deus que me perdoe do mesmo jeito que eu perdoo as pessoas. Então isso é muito sério, irmãos. Ah, pastor, mas não é bem assim não. É assim mesmo. E Jesus, ele ratifica isso aqui no versículo 14. Olha o que ele diz no verso 14. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderam vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Então, Deus é um Deus bondoso, compassivo, misericordioso, mas Deus quer ver em nós santidade. E santidade não está ligado somente a sexo, não, a não matar, a não roubar, né? Mas está ligado também a ter um coração perdoador. Eu preciso aprender a perdoar aqueles que me ofendem, aqueles que me magoam, que me ferem. Eu preciso limpar as minhas mãos, mesmo quando aqueles que vêm até mim estão com as mãos cheias de pedras. Eu preciso devolver o ódio que é despejado em mim com amor. É isso que Jesus está falando aqui. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Meu Deus! Aí a gente começa a pensar, né? Meu Deus, será que eu posso continuar orando o Pai Nosso? Será que eu posso continuar rezando o Pai Nosso? Jesus me deu um coração cheio de amor, me deu um coração capaz de perdoar. Irmãos, a palavra do Senhor diz em Atos que Estevão, que foi um mártir do cristianismo, quando ele era apedrejado, ele estava cheio do Espírito Santo. E porque estava cheio do Espírito Santo, os olhos dele puderam contemplar os céus. E Jesus assentado à direita do Pai. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, quando nós nos enchemos da graça e da misericórdia de Deus, mesmo que as pessoas venham até nós com pedras, nós conseguimos enxergar a glória eterna. Nós conseguimos ter um coração perdoador. Amém? Receba aí essa palavra em nome de Jesus. Aprendendo a orar o Pai Nosso. Voltando um pouquinho aqui, no versículo 13, que eu pulei. Eu pulei para o 14, mas eu quero voltar no 13. E não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aqui eu quero ler, deixa eu abrir aqui, em uma versão mais tradicional aqui. Deixa eu ver se o meu computador vai me ajudar aqui. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 6, aliás, do verso
a partir do verso 5 até o verso 15. Lucas capítulo 6. Olha só, uma outra versão. O meu computador não me ajudou aqui, não. E eu estou falando Lucas aqui, mas na verdade é Mateus. Mateus capítulo 6. Me perdoem no nome de Jesus. Olha aí, você tem que exercer o perdão aí, ó. É Mateus capítulo 6. Eu estou falando Lucas aqui o tempo todo, mas é Mateus, capítulo 6. O verso 13 diz assim: E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O que eu entendo aqui? Existe algo que se chama tentação. Antes do pecado, antes de você pecar, você é tentado. Cabe a nós, no momento da tentação, resistir à tentação. Mas Deus é poderoso para não nos deixar cair em tentação. Eu vou explicar aqui. Sabe quando você é tentado em alguma área e você é tentado de uma forma tão veemente que aí você decidiu no seu coração assim ceder àquela tentação? Você fala assim, não aguento, é mais forte do que eu. Nesse momento, Deus pode entrar através do Espírito Santo e fazer com que você não caia em tentação. É como se Satanás tivesse armado toda uma situação para fazer você cair. E você não conseguiu resistir, você já cedeu, você entregou os pontos. Eu vou cair, é aqui mesmo. Mas aí Deus entra com a ação dele e não permite que você caia em tentação. É isso que Jesus está dizendo aqui. E não nos deixe cair em tentação. Ser tentado não é pecar. Todos nós somos tentados, todos os dias. Jesus foi tentado, quanto mais nós. Mas Deus, através do seu poder, através do Espírito Santo, Ele pode agir na nossa vida de forma que nós não caiamos na tentação. É isso que está dizendo aqui. Então, eu quero que você receba aí essa palavra em nome de Jesus e eu quero orar por você diante dessa palavra aqui. Eu quero motivar você a ter, a partir desse ano, uma vida mais intensa de oração. Sabe o que aconteceu durante muito tempo? Muitas pessoas oravam bastante, tinham o seu momento de comunhão com Deus, tinham o seu tempo lá no quarto secreto, mas só que aos poucos as pessoas vão perdendo a motivação, vão perdendo a constância e muitos deixaram de orar. Mas hoje, através dessa palavra, Deus está dizendo para você que Ele quer ter intimidade com você. Ele tem saudade do tempo que você passava em oração. Ah, pastor, mas eu orava meio que no automático. Nem isso mais você está fazendo. Nem no automático mais você está. Deus chama você novamente para um tempo de intimidade. Olha, querido, querida, muitas coisas na sua vida vão acontecer a partir do momento em que você dedicar um momento do seu tempo, do seu dia, para falar com Deus, para se relacionar com Deus. Alguns poderão dizer assim, pastor, eu nem sei o que dizer para Deus. Você simplesmente entra no seu quarto, fecha a porta e fala assim, Espírito Santo, eu não sei o que falar. Coloca as palavras no meu coração. Eu só consigo chorar, pastor. Nem falar mais com Deus eu consigo. Saiba que cada lágrima que é derramada dos seus olhos para Deus é como se fosse uma palavra. É como se fosse uma oração. Irmãos, por exemplo, quando uma mãe vai falar com Deus a respeito do seu filho, da sua filha,
E aí faltam palavras, e aí ela não sabe o que dizer, ele não sabe o que dizer, e só consegue chorar. Não existe oração mais sincera do que aquela. Não existe oração mais sincera do que aquela. Ela é recebida por Deus em taças de ouro, porque é uma oração que é fruto de um quebrantamento, é fruto de uma intenção saudável, é fruto de intimidade. Então, para orar, para falar com Deus, nós só precisamos começar. Mesmo que você não saiba o que dizer. Desliga o seu celular, pega a sua Bíblia, entra para o seu quarto ou para um lugar sozinho, sozinha e clame a Ele. Clame ao Senhor porque Ele te ouve. Deus nos ouve na nossa aflição. Deus nos ouve na nossa angústia. E muitas vezes nós só buscamos a Deus quando estamos passando por dificuldades. Mas o Senhor manda dizer para você que Ele tem saudade do tempo em que você o buscava todos os dias. Independentemente de como estava a sua vida, você tinha ali a disciplina, eu vou dizer, o hábito de buscar a face de Deus todos os dias. Isso é bom para a sua vida espiritual, isso é bom para você como pessoa, isso faz com que a sua visão seja ampliada e certamente você será uma pessoa melhor, de uma convivência mais fácil, mais determinada, mais cheia da graça e do poder, quando você dedicar um tempo do seu dia à oração. Pega essa oração aqui como modelo. Mateus capítulo 6. Mais uma vez me perdoem, eu falei Lucas aqui porque eu estava comparando um texto com o outro, mas o texto que eu li está em Mateus capítulo 6, do verso 5 ao verso 15. Então, eu quero orar por você nesse momento. Eu quero pedir que você coloque aí o seu pedido de oração, o seu nome. Por mais impossível que seja, por pior que pareça ser a sua situação, por mais que você não veja possibilidades ou recursos, nós servimos a um Deus que é maravilhoso, que é capaz de fazer grandes coisas. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos falar com o Pai nesse momento. Amém? Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Que o teu nome seja santificado na minha vida. Que todos reconheçam que o teu nome é santo. Que a santidade do Senhor faça parte da minha vida. Perdoe os meus pecados, Pai. Venha o teu reino até nós. O teu reino de justiça, de bondade, de amor. Que da mesma maneira que a tua vontade é feita aí no céu, que ela seja feita também aqui na terra. Pai, eu te peço que não nos falte o pão nosso de cada dia. Assim como o Senhor alimentou o teu povo lá no meio do deserto, assim como o Senhor enviou o maná do céu no tempo da escassez, que o Senhor também nos deu o alimento. Nós temos vivido um tempo de muita dificuldade, Senhor. Muitas pessoas estão sem dinheiro, estão desempregadas, estão passando por muitos problemas, mas que não falte o essencial para a nossa vida, que é o alimento. Não nos deixe faltar o pão físico e o pão espiritual, que é Cristo, em nossa vida. Senhor, perdoa as nossas ofensas, e nós temos muitas. Todos os dias nós pecamos contra Ti.
nos perdoe da mesma maneira que nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Nos ensina a perdoar primeiro. Nos dê essa capacidade de perdoar aquele que está próximo a nós. Aquelas pessoas que implicam conosco, que nos perseguem, que nos maltratam, que nos maldizem. Essas eu quero aprender a perdoar, aprender a amar. E eu peço que o Senhor perdoe tudo aquilo que eu tenho feito de mal. Perdoe as minhas atitudes, as minhas palavras, os meus pensamentos que magoam a tua santidade que há em mim. Não me deixe ser tentado além das minhas forças, Senhor. Não deixe que esse irmão, essa irmã sejam tentados além daquilo que eles possam suportar. E assim como o Senhor permite a provação, a tentação, que o Senhor nos dê também o livramento, nos dê o escape. Em nome de Jesus, nos livra do mal. Reconhecemos que Teu é o poder, o reino e a glória para todo sempre. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe sua família. Toda a obra das suas mãos seja bendita. Tudo aquilo que você puser as mãos para fazer, seja abençoado por Deus. Que o Espírito Santo te dê a capacidade de amar, de perdoar e que todas as suas atitudes glorifiquem o nome do Senhor. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até a nossa próxima transmissão, se Deus assim permitir. Amém? Louvado seja o nome de Jesus.